Boa tarde a todos. Eu, como sou muito espaçosa, resolvi me espalhar aqui. O exódio de hoje vai ser composto de algumas histórias, né? Algumas historinhas. Até porque num domingo chuvoso, de tarde, é gostoso, né? A gente ouvir história, só não vale dormir, viu? Contar história e dormir é só à noite. Agora de tarde é só para a gente refletir calmamente. A primeira história é do livro Histórias Maravilhosas, o volume 13, né? Do Orlando Nussey. E ele diz assim: a busca da felicidade. E ele conta nessa história. Era uma vez, toda a história começa com era uma vez, um grupo de 500 pessoas que participava de um seminário, quando de repente o palestrante parou e decidiu fazer uma atividade em grupo. Foi então que ele distribuiu um balão para cada pessoa. Cada integrante foi convidado a escrever seu nome no seu balão, com uma caneta, para que ele não se perdesse. Em seguida, todos os balões foram recolhidos e colocados em outra sala. O palestrante instruiu as pessoas, então, que entrassem na sala em que estavam os balões e que cada um achasse o balão com o seu respectivo nome. Essa tarefa deveria ser feita em 5 minutos. Eram 500 participantes. Ponto. Fez-se o caos, né? Todos procuravam desesperadamente o balão com seu nome, empurrando e se batendo uns aos outros, um caos total, sem conseguirem concluir a tarefa. O orador então pediu que cada pessoa pegasse um balão aleatoriamente e desse para a pessoa cujo nome estava escrito nele. Em poucos minutos, todos estavam com seu próprio balão. Em seguida, o orador falou: isso está acontecendo em suas vidas. Todos estão desesperadamente procurando a felicidade ao seu redor, sem saber onde ela está. Nossa felicidade está na felicidade das outras pessoas. Deles a sua felicidade e você vai ter a sua própria. E esse é o propósito da vida humana, a busca da felicidade. E aí eu estava lendo essa historinha e lembrando de outras histórias, em outros tempos, em outras épocas, e que dizem a mesma coisa. Lembrei de uma historinha que vocês devem conhecer, né? Pelo menos eu aprendi que era uma historinha de um sábio chinês. Se não é, vamos fazer de conta que fica sendo. E esse sábio chinês, ele contava para um aprendiz como é que era o céu e o inferno, como é que era o que era bom e o que era ruim. E ele descrevia assim: o inferno é um local onde todas as pessoas têm um problema muito grave nos seus membros superiores. Os cotovelos são ao contrário, os braços são virados para fora. E essas pessoas convivem no local onde tem uma mesa farta, onde tem todo tipo de comida e de bebida. Mas elas gritam, choram, brigam, esperneiam, porque elas não conseguem se alimentar e nem beber. E o aprendiz pergunta: mas, meu Deus do céu, que coisa horrível, então no céu as pessoas são perfeitas? Ele diz: não, no céu as pessoas têm exatamente a mesma deformidade, mas lá as pessoas riem, brincam, cantam, se divertem. E o aprendiz pergunta: por quê? Como que isso acontece? Ele falou: porque lá eles aprenderam que com os cotovelos virados ao contrário, eles podiam alimentar uns aos outros. Então ali vivem todos em perfeita harmonia. Que, como disse na primeira história, a gente tem que aprender a viver feliz quando a gente distribui a felicidade para os outros. E a última história é uma história verdadeira. Quem rola pela internet da vida, muita gente deve ter conhecido. Se não conhecer, procurem nos WhatsApp, procurem nos YouTube, vão lá no Google e pesquisem, porque a história completa é muito bonitinha. A história se chama Ubuntu. Ubuntu é uma palavra africana. Um antropólogo, há alguns anos atrás, foi fazer uma pesquisa nessa tribo africana. E quando ele terminou a pesquisa, ele resolveu fazer uma brincadeira com as crianças, né? Que eram da tribo. Pegou uma cesta de balas, de doces, deixou embaixo de uma árvore
e combinou o seguinte com as crianças: olha, nós vamos nos afastar, eu vou fazer uma linha no chão, e aí vocês vão fazer uma corrida até a cesta. Aquele que chegar primeiro, leva a cesta. E aí ele falou: bom, quando eu disser já, todos correm. E as crianças todas animadas concordaram. Quando ele disse já, todas as crianças deram as mãos e correram juntas até a cesta. E lá pegaram a cesta e distribuíram as balas e brincaram e riram. E ele não entendeu nada. Ele falou: mas eu propus uma brincadeira de que um de vocês ganhasse tudo. E aí as crianças riram e disseram para ele: Ubuntu, tio. E explicaram o que era Ubuntu. Eu até anotei porque é muito bonitinho. Significa: sou quem sou porque somos todos nós. Porque, como eles disseram, como é que um de nós poderia ficar feliz com todos os doces, vendo seus amigos infelizes? Então nós não seríamos felizes. Então quem tem a consciência do Ubuntu, o antropólogo explica, tem a consciência do respeito ao outro, tem a consciência da partilha, o quanto a partilha é importante, o quanto estar junto com o outro é importante, o quanto ver o outro feliz é importante. E a gente lembra, né, que o Evangelho diz que a fé sem obras é morta, porque a caridade é o que nos move. Então, sejamos todos felizes, pratiquemos a nossa fé, dando felicidade uns aos outros. Ubuntu para todos nós. Obrigada. Nossa, nem minha voz eu ouvi. Deixa eu ver se eu escuto de vocês. Boa tarde. Ah, agora melhorou. Eu acho que era defeito do microfone. Não, tá tudo bem. Tá ligado. Eu gostaria de falar de um assunto que a gente ouve muito e a gente repete todo dia, mas parece que tem vezes que a gente não entende muito bem o que de fato é a proposta da fé. O que é fé? Allan Kardec estudou a fé pelo menos de duas maneiras distintas. Mas antes de chegar no texto de Allan Kardec, eu vou buscar alguns textos do Evangelho, para depois a gente juntar com Allan Kardec, e no final nós concluirmos, todos nós juntos, nós vamos concluir de que as grandes verdades, elas vêm não apenas através de mestres, elas vêm às vezes de uma forma totalmente inusitada, desde que a gente esteja atento. Se a gente estiver atento, a gente percebe que a grande verdade, ela vem às vezes tão clara quanto a grande verdade que foi dita, seja ela por Jesus, seja ela por Allan Kardec, e assim sucessivamente. Vamos começar assim, Mateus capítulo 3, versículo 10. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa proposta de Jesus. Se Jesus estivesse hoje na terra, ano 2016, precisamente aqui em Natal, e ele visse uma árvore plantada ali do lado de fora, e a árvore não estivesse dando frutos, se ele pegasse um machado, cortasse a árvore e tocasse fogo nela, havia uma grande probabilidade dele ser preso. Por quê? Porque hoje nós temos uma lei que já não permite a gente abusar das plantas. Ora, se eu estou lendo Jesus há 2000 anos, mas eu estou lendo hoje, eu tenho dois caminhos: ou eu tento trazer o que ele disse em algum sentido para fazer valer hoje, ou Jesus está falando absurdo. Como nós imaginamos que ele, na sua época, foi um homem de muita sabedoria, então me resta aquela expressão que nós tanto ouvimos: contextualizar o que ele disse, ou seja, procurar em que sentido ele falou e em que época. E muitas vezes, para entendermos alguém que no passado disse alguma coisa, é preciso até que a gente se transporte à época para poder entender os preceitos, os hábitos, as condições todas. Não vamos fazer essa viagem antropológica, bem se vê, mas dá para a gente perceber que Jesus tinha um objetivo. Uma árvore que não dá frutos, para que serve?
Serve para muitas coisas. Se ele usa isso como uma metáfora, que é o que ele fez, aí a gente já tem que procurar qual foi o sentido da metáfora. Do contrário, ele vai ser absurdo. Da mesma maneira, quando ele falou que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se a gente toma isso literalmente, Jesus foi extremamente ridículo. Se nós tomamos dentro de um contexto, todos nós sabemos que isto faz um sentido muito grande, mas não aquele sentido direto, porque se fosse direto, ele estaria dizendo que nenhum rico entraria, era a mesma coisa. E aí ele precisaria ter especificado que tipo de rico, qual é a riqueza, entrar onde, que porta é essa, que buraco é esse que um camelo passa, mas eu não passo. Então a gente percebe que basta abrir a cabeça para pensar um pouquinho, a gente vê que tem mais coisas do que aquilo que o nosso ouvido capta no primeiro momento. Então toda árvore que não produz bom fruto, eu li, mas eu tenho quase certeza que ninguém percebeu essa parte da frase. Nem toda árvore que não produz um bom fruto. Por que talvez vocês não tenham percebido? Porque eu de propósito comecei a considerar uma árvore já sem fruto algum. Quando a gente pensa sem dar bom fruto, a situação proposta por Jesus é mais complicada ainda. Porque agora não se trata só de não dar frutos. Se der fruto que não seja bom, ela já tem que ser cortada e lançada fora. Então a gente percebe nisso tudo que o contexto que Jesus queria trazer era algo bem mais específico, bem mais fechado do que o que a gente percebe logo de saída. Peraí, uma árvore que não dá bom fruto, ela deve ser cortada e lançada no fogo. Lançada no fogo é queimada, não vai servir mais para coisa nenhuma. Ou poderia até dizer, veja que raciocínio, eu tenho uma árvore, ela não dá bom fruto, portanto não é uma boa árvore. Mas no inverno, muito frio, para quem está lá na região onde ele estava, precisaria aquecimento. Já que você não dá bom fruto, então você vai servir para me dar calor. Já começou a mudar o sentido do que Jesus disse. Então não é simplesmente você não é bom, jogo você fora. É diferente de você não é bom para isto, eu quero você bom para aquilo. Mas eu não tinha pensado assim. A gente não pensa porque a gente fica com o que o ouvido foi impactado. Toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E a gente já imagina que é o fogo da desgraça, é o fogo do inferno, é o fogo do fim. Então não vai servir mais para coisa nenhuma. Talvez por a gente morar numa cidade que o clima, mesmo hoje que todo mundo diz, hoje o clima está bom. Tá, eu olhei agora, na hora que eu cheguei, está 26 graus. 26 graus e tem gente dizendo, nossa, hoje o dia está assim tão com vontade de pegar um cobertor. Pois é, a gente não tem a menor noção do que é frio. Tem países que hoje, no dia de hoje, está a menos 14, ali está frio. Se você não tiver um sistema de calefação bom, você precisa de uma madeira para colocar numa lareira para poder aquecer o ambiente. E aí você vai colocar o quê? A madeira de uma árvore que está dando bons frutos? Não. Você vai colocar uma madeira de uma árvore que não dá frutos, ou se dá frutos, são frutos que não são úteis. Nossa, isso parece que fica mais consensual com a proposta de Jesus do que simplesmente a gente ouvir, e isso eu digo não que eu esteja ouvindo cotidianamente, mas ao longo da minha vida de espírita, o que eu já ouvi de espíritas dizer, olha, se você não produzir coisa boa, como se tirou o inferno, você vai para o umbral. É uma desgraça. Ou seja, Deus me colocou aqui sabendo que eu sou cheio de defeitos, e como eu tenho um defeito, Ele agora vai me colocar no inferno, no fogo. Sim, mas pelo menos para servir de alguma coisa, servir de aquecimento para quem quer que seja. Um dia eu estava aqui no Leão e fiz uma palestra em cima de uma das parábolas de Jesus, e quando terminou, uma pessoa chegou para mim, Jacó, aí deixa eu lhe dar um abraço. Eu digo, oh, que legal, obrigado. Ele disse, eu vou lhe dar um abraço para não ficar com raiva de você. Eu digo, sério? Ele disse, sério.
Você pegou uma frase de Jesus que eu já sabia de cor e salteado, eu sabia tudo que ela queria dizer, e você chegou e deu um nó no meu juízo. Eu digo, não, eu não dei nó no seu juízo, eu procurei ver de outro jeito. Disse, não, porque você agora, eu agora vou ficar questionando tudo. Eu digo, então agora começou a ficar bom. Porque se você não questiona nada, não é questionar para brigar, para discutir, para ser diferente, questionar para entender o melhor possível. Se a gente não faz isso, a gente fica num lugar comum que, infelizmente, é improdutivo. Tem lugares comuns que são bons, mas tem outros que são árvores que não produzem ou produzem maus frutos. E na hora que a gente é uma árvore que não produz bom fruto, o que que vem? Se a gente usar a palestra de hoje de manhã, do Rossandro, aqui no Café Cultural, a gente vai descobrir o valor do deserto dentro da nossa vida. Se a gente descobrir essa passagem de Jesus com esse ângulo, a gente diz, mas espera aí, então eu corro o risco de ser queimado, vou ser útil, mas vou ser útil numa coisa que vai me consumir muito mais rápido. Não é melhor eu produzir um pouco melhor outra coisa? Mas Jesus, ele tinha um pouco de fixação nessa coisa. Marcos 11, 14 até 22. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Antes desse versículo, Jesus disse, tenho fome. De certo, os discípulos devem ter que, mestre, então peraí que a gente vai providenciar. Não, ele mesmo já se apressou. Vai ali e pega um figo. Só que figueira é uma planta sazonal, ou seja, ela dá frutos numa época, noutra não. E Jesus sabia que era fora da época de figos. E aí os discípulos dizem, mas Senhor, você sabe que agora não é época de figo, ali não tem figo. Ele diz, pois então, já que não tem, que ninguém coma de ti fruto algum. E aí Jesus foi, palavras dos discípulos, amaldiçoou a figueira. Ele não amaldiçoou coisa nenhuma. Ah, não tem fruto, não tem? Então que ninguém coma nada de você. Você não tem nada para dar. Isso que é óbvio. A colocação de Jesus é extremamente óbvia. Mas só que ficou complicado porque na volta a árvore tinha secado até a raiz. Aí já o óbvio ficou ululante. Imagina a gente aqui, olha para essas palmeirinhas que tem aqui e diz assim, eu estou com vontade de comer um coco. Não, é nessas palmeiras que estão aqui, que vocês estão vendo, nenhuma tem coco. Pois é, pois ninguém coma mais nenhum coco aqui. Aí daqui para terminar a reunião, as palmeirinhas tudo morram. Aí vão dizer que eu sou Jesus ou que eu sou o capeta. Porque se tudo que a gente tem na nossa casa, alguém chegar e disser, mas que planta bonita, e a planta murchar, a gente diz, foi Jesus Cristo que veio aqui. Porque foi o que Jesus fez com a figueira. Nessa hora a gente diz, assim não vale. Mas tanto vale, que Jesus, aí continuando no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 11, agora a partir do versículo 20, quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus. Será que a gente para pensar nessa história? Eu quero uma fruta, não tem fruta, então que ninguém come de ti fruto algum. No outro dia aquilo murchou. E agora? Ah, tenha fé em Deus. Mas tenha fé em Deus o que? A árvore vai voltar a viver? A fruta agora vai aparecer de uma planta que morreu? E a minha fome como é que fica? Ah, a gente tem uma dificuldade enorme de pensar sobre isso. Eu pelo menos eu tinha. Eu disse, mas peraí, eu não sei por que a gente ainda gosta de Jesus, porque Jesus fez uns negócios esquisitos. Ou então eu não me preparei para entender o que esse homem fez. Porque para não ficar ainda só aí, a gente volta para o Evangelho de Mateus, para poder o texto ficar bem mais organizado. E lá no capítulo 21, Mateus no versículo também 21, ele completa assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, ergue-te
e lança-te no mar, isso será feito. Oi. Se Jesus na volta toma isso como uma referência, então ele fez de propósito. Ou no mínimo, ele não queria que isso acontecesse, mas já que aconteceu, então agora eu vou aproveitar, vou deixar uma lição. Em Marcos ele diz, tenha fé em Deus. Mas agora de repente aqui ele disse, já não é mais fé em Deus. Ou vocês acham que é a mesma coisa? Tenha fé em Deus. Mas aqui ele falou, se tiverdes fé e não duvidardes, que de Deus, ficou de fora. Então Jesus estava provocando quem? A ira divina ou uma reflexão nossa? O problema é que quando ele gera uma reflexão, ele pode gerar uma reflexão maior do que a que ele propôs. E qual é a reflexão maior? Senhor, por que em vez de você ter matado a figueira, por que você não mandou a montanha ir para o mar para eu ver se você podia fazer isso? Porque foi o que ele propôs para os discípulos. Mas ele fez uma proposta extremamente ousada. Tenha fé, vírgula, mas não duvide. Isso significa dizer que a fé parece que comporta dúvidas. Porque eu tenho que ter uma fé indubitável. Essa minha fé, ela tem que ser segura até o último ponto. Eu tenho fé. Parece que Jesus aqui, ele fez uma distinção. Na leitura anterior, fé em Deus. Agora, tenha fé e não duvide. Por que esse reforço? Nós sabemos que basta que qualquer pessoa leia um livro de qualquer autor considerado um autor de boa cabeça, a gente percebe que um padrão comum neles é síntese. É muito difícil uma pessoa que tem uma postura genial, ela ficar fazendo umas frases que não acabam nunca mais e cheia de adjetivação. Normalmente é pá, pá, pronto, acabou. Você pergunta, eles respondem da maneira mais direta, mais simples, porém mais pragmática, que é como Jesus fez. Jesus poderia dizer, desde que tenhas fé, faça. Ele vai e coloca, você tem que ter fé e não duvidar. Sim, porque eu posso ter fé, mas, como a gente diz muito, a gente diz isso quase todo dia, ah, meu Jesus, como é que acontece isso? Por mim isso não aconteceria, mas... E às vezes a gente está falando da gente mesmo. Nós deixamos reticências muito longas no nosso procedimento. Jesus então nos incita a ter fé num exemplo curioso. Ter fé para matar uma planta. Mas tem tanta gente que mata uma planta e nem se dá conta disso. Na hora que ele disse, tem fé para fazer isto, aí parece que tira do cenário a hipótese de que aquilo aconteceu casualmente. Então o negócio ficou mais complicado. Então Jesus queria secar uma figueira num tempo em que ela não daria figo, e ainda dizendo que era por esse motivo que ela estava secando. Óbvio que a gente fica com medo. Peraí, será que então ele está dizendo que eu posso fazer? Se eu não fizer, eu vou secar. Uns autores colocam até a raiz, outros colocam como essa tradução que eu li, a partir da raiz, ou seja, já morre de onde entra a vida, para não ter perigo dessa vida nunca mais voltar a viver naquele ambiente. Jesus expressava de que é possível você usar a sua força, o seu poder, a sua capacidade para o que quer que seja, inclusive para algo que pode ser danoso. Porque Jesus, ele não iria fazer isso em relação a uma pessoa para que uma pessoa morresse, mas ele aproveita o ensejo dizendo, eu tenho uma energia, eu posso dizimar uma planta, tanto como eu posso fazer até mais, dizer uma montanha que se mova daqui para ali. E por que então ele não moveu? Porque simplesmente ninguém teve pensamento na hora de pedir isso a ele. Ah, já que o senhor está dizendo, então mova a montanha.
Eu imagino que Pedro deve ter passado aquela encarnação todinha impactado com a figueira, e só no mundo espiritual foi que ele disse: era para eu ter pedido para ele mover a montanha, porque quando acontece um negócio desse a gente fica sem saber o que dizer. Imagina Pedro dizer para Jesus: como é, Senhor? Quer dizer então que além de matar a figueira pode mover a montanha? Então faça favor, manda essa. Eu não quero nem que o senhor mande lá para o rio, para o mar, não. Desça ela aqui só 2 metros, só para eu ver a sua força. E certamente Jesus teria dado ou um jeito de fazer, ou, hipótese 2, teria explicado a força da expressão. Fato é que ele aproveitou de uma maneira violenta para mostrar de que nós podemos ser dóceis ou violentos a partir do momento em que a gente usa uma energia que nós temos. Eu tenho uma energia, e essa energia eu posso movimentar. E o melhor movimento que eu tenho para isso é a própria fé. Agora, o problema é que a gente junta a fé para coisas de pouco valor. A gente quer ter fé para tirar uma loteria, a gente quer ter fé para amanhecer ter um carro novo na nossa garagem, a gente quer ter fé para não ter que procurar e cair a parceria ao nosso lado perfeita para nunca nos dar problema nem aborrecimento. Ou seja, a gente só quer coisas que não vão cobrar de nós nenhuma atitude de bons frutos. Ele propõe que há essa possibilidade no mundo de alguém, entre aspas, nos destruir, porque nós não estamos correspondendo ao que é esperado. Vamos trazer isso para um exemplo bem menor. Estamos trabalhando numa empresa. Quem me contrata espera que eu faça isto ou aquilo que foi me pedido. Vou te contratar, eu tenho emprego para você, você vai ter que fazer isso. Aí você começa a não fazer. E chega um dia, o seu patrão diz: que desse relatório que eu lhe pedi. Ah, patrão, eu não fiz. Ele disse: muito bem, passe lá no departamento pessoal que você está despedido. Murchou completamente a árvore. O que você vai ter que fazer? Ser replantado para dar os frutos que você deveria fazer. Quantas vezes a gente usa a expressão: depois que eu estou desempregado, eu agora tenho que queimar as pestanas, eu agora tenho que queimar o solado dos pés, andar em busca de uma nova conquista. Allan Kardec, principalmente no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tratou neste capítulo a fé que transporta montanhas, ele tem algumas observações muito ricas. No item 6, Allan Kardec começa a deixar bem claro para nós 2 aspectos da fé. No item 6 ele coloca: do ponto de vista religioso, portanto fica bem claro que ele está destacando o que ele vai colocar numa ótica religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. E ele continua agora para discutir esta questão. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Convenhamos, é um texto conciso, é um texto preciso, e faz todas as colocações que a gente precisa ter no ponto de vista da fé religiosa. Quem tem uma fé religiosa, e se ela for cega, você vai ter surpresas o tempo inteiro e vai entrar em choque, porque você está certo de que está seguindo uma verdade e de repente a vida lhe mostra que aquela verdade não se encaixa. Por exemplo, essa discussão que a gente fez até agora aqui sobre Jesus e a fé. Tem muita gente que não suporta imaginar isso que foi colocado. Porque como é que eu vou pensar Jesus matando uma árvore
ele já tendo dito antes, numa outra oportunidade, que a árvore que não produz bons frutos vai ser lançada no fogo. E ele ainda ensina para os discípulos que se você tiver fé, você vai fazer isso. Mas não seria mais bacana que ele tivesse curado mais uma pessoa e dito: olha, se você tiver fé, você vai curar? Ah, mas se eu me lembrar quantos ele já tinha curado e quantas vezes a gente tinha duvidado. Então parece que chega um momento e ele diz: agora eu vou fazer uma coisa diferente, para que você nunca esqueça que você pode. E mata a planta. Ah, mas eu preferia não ouvir nada disso, porque eu tenho uma ideia muito romantesca acerca do que Jesus colocou. Aí vem Allan Kardec e coloca esse texto: se você tem uma fé cega, ela não verifica e aceita o que é verdadeiro e o que é falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Eu costumo só falar de religião em algum aspecto mais doloroso quando é o espiritismo, mas existem exemplos nas outras religiões que a gente não pode fugir, porque eles são históricos. Eu era rapazinho quando eu ainda frequentava o colégio católico, onde eu tinha que assistir à missa, e lá tinha um preceito católico que dizia da infalibilidade papal. Então um papa, ele é infalível. O que um papa fez está 100% correto, até que vem um segundo papa e desfaz o que o outro fez. A partir deste momento estabeleceu-se um problema, porque se ele estava 100% correto, o que mexeu agora já não está 100% correto. E aí como era que a gente ficava? E aí essa história veio complicando na minha cabeça. Imagina, a minha cabeça de espírita já é complicada, imagina eu assistindo missa. Aí é que era complicado mesmo. E aí um dia eu estou lá e o padre começou a dizer: nós vamos rezar hoje pelo santo tal, e disse lá o nome do santo. E eu perguntei para o padre, depois da preleção dele: seu padre, esse santo, ele é santo por que motivo? Ele disse: não, ele é santo porque ele fez os milagres. Aí tem todo um processo de análise, canonização, aí ele chegou a santo. Eu digo: eu acho que não precisava de nada disso. E ele disse: por quê? Que ele era meio invocado comigo, que ele sabia que eu não era católico. Por quê? O que é que você tem a dizer? Eu disse: o senhor falou na missa da semana passada que a pessoa tem que se confessar e fazer a primeira comunhão. E se a pessoa se confessou, fez a primeira comunhão, se confessou o meu corpo de Cristo e morreu, ele vai para onde? Aí o padre não soube me responder, porque ele sabia o que era que eu queria. Se ele dissesse vai para o céu, então ele é santo, não precisa de nenhum processo. Se dissesse não vai para o céu, então o sacramento estava destruído. O padre não teve resposta. Vá para a sua sala, senão você vai ser suspenso. Pronto, resolveu o problema, porque ele percebeu que eu já tinha armado uma posição para a resposta dele. E não era maldade, é porque eu dizia: não pode ter uma coisa aqui que uma não bate com a outra. Até que um dia, conversando com a minha mãe disse: ah, meu filho, agora eu estou entendendo porque é que de vez em quando eu recebo reclamação sua. Eu digo: mas a senhora não recebe reclamação sua? É, porque os padres dizem que você anda fazendo umas coisas. Eu digo: mas que coisas? Eles não dizem. E aí depois eu descobri que essas coisas que eu fazia eram as minhas perguntas, porque eram perguntas chatas, e eu reconheço que eram chatas, mas era típico da situação. Você tem que ter uma fé cega, está sendo dito isso, e você tem que aceitar. Por favor, que ninguém aqui presente entenda que eu estou falando nada mal contra a igreja ou contra qualquer dogma de quem quer que seja. Eu estou apenas exteriorizando como é duro quando você tem uma fé sem raciocinar, porque na hora que você raciocinar, vai ter problema. E aí o que é que a gente encontra, para não dizer que eu estou falando de ninguém? Hoje a gente chega numa casa espírita, se você fizer algumas perguntas, você está perdido. E faça uma e se cale, porque se você fizer 3, você está obsidiado. Porque parece que a gente tem medo de pensar, ou de encontrar alguém que pensou diferente. Eu posso não concordar com você, mas eu tenho que dar o direito de você pensar o que você quiser.
Sabem por que isto? Porque Deus, que no Espiritismo é colocado como a inteligência suprema, imagina bem, Deus é a suprema, a maior, a incomensurável inteligência do universo, se chama Deus. Essa inteligência perfeita teve a ousadia de fazer nós, cada um de nós, cheio de defeito, e ainda põe assim: vão, achou pouco? Multipliquem-se. Olha só que proposta ousada. Mas Senhor, meu pai não é tão equilibrado, não tem problema, vá, é o pai que você merece. Mas Senhor, e se eu fizer errado? Aí você vai para o inferno. Não faz sentido. Mas não faz sentido. Ele está te dando uma oportunidade a você, como dá a um sábio, a quem mora na América do Sul, como a quem mora em qualquer outro lugar do planeta. Nós temos as mesmas possibilidades. Ele acredita em nós, porque veja bem, não vamos pensar em ninguém, vamos pensar cada um de nós em nós mesmos. Eu vou pensar em mim e vou me colocar em duas situações. Primeiro, se eu for Deus, imagine que eu sou Deus e vou fazer uma única pessoa no mundo. Quem? Eu vou fazer a mim. Convenhamos, é muito difícil a gente, como Deus, fazer a criaturinha que nós somos, porque a gente vai dizer: Deus errou, porque olha o defeito que Deus colocou em mim. Por isso que eu estou pedindo, ninguém pense no outro, cada um pense em si mesmo. E a gente começa a entender: peraí, mas Deus confia demais. Como é que Deus confia tanto que me fez a mim desse jeito e me coloca no mundo para viver? Então essa é uma inteligência muito superior, porque nós não temos isso. A gente é cheio de restrições. Eu tenho um filho, o que é que eu faço com meu filho? Não, você não pode ir aqui. Não, você não pode sair com aquela pessoa. Você não pode fazer isso. Você não. E é uma prisão. A criança nasce dentro de uma prisão psicológica tremenda. É tão forte que tem aquele velho ditado: quando você espreme muita água na mão, ela vaza pelo entre dedos. A gente pega as crianças, tranca tanto que elas dão um drible na gente. Quando a gente pensa que a criança está com a mão fechada, ela já saiu faz tempo, né? Ela está lá fora tomando conta do espaço, porque a gente não é Deus. Então voltemos para a fé. Ele continua ainda no mesmo item 6. Em assentando no erro, a minha fé cega, cedo ou tarde essa fé desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é verdadeiro, tanto o é na obscuridade como a luz meridiana. Então Allan Kardec coloca: mesmo a fé cega, ela só lhe protege se você tiver uma fé cega numa verdade. Mas que verdade é essa? Será que a gente encontra a verdade assim? Está em algum lugar, olha ali a verdade, vou para lá, vou me misturar com ela. Não é tão fácil. Onde é que está a verdade? Quantas vezes nós já pensamos: isso aqui é a coisa mais verdadeira do mundo, e daí a um tempo já nem é aquela verdade toda. E aí Allan Kardec deixa essa razão em Pandemônios, no mesmo item, continuando a leitura: cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Então está todo mundo querendo a verdade. Aí eu digo: a verdade está na minha religião. Não, mas a verdade está na outra religião, e está na outra, e na outra. E onde é que está a verdade? Conta um pensador que a verdade é um espelho quebrado, que quebrou-se em 1000 pedacinhos, e você pega um pedaço de espelho e você vê tudo o que quer e diz: esta é a verdade, mas não é apenas um pedaço dela. Então Allan Kardec fecha no item 6 dizendo: preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Na hora que eu digo você é assim porque é, e eu não lhe explico, eu não discuto o assunto, você está sem razão, você está sem força. Eu me lembro que ainda jovem, estava estudando para o vestibular,
Eu tinha um companheiro que ele dizia, eu sou ateu. E ele zombava muito comigo pelo fato de eu ser espírita, porque hoje, até hoje, ser espírita não é tão fácil. Hoje se bem é, porque hoje em dia é moda. Você diz que é espírita porque todo mundo já diz. Mas eu, na minha juventude, os meus colegas todos católicos, outros ateus como este, e eu o único espírita no processo. E ele diz assim, eu sou ateu. Eu digo, tá bom, se você é ateu, eu não sei em que é que você acredita. Eu acredito em Deus. Ele diz, eu não tenho como acreditar em Deus. Me prove que Deus existe. E aí eu caí na besteira de dizer para ele, olha, tudo que existe, que não foi feito pelo homem, foi feito por Deus. Ele disse, tudo foi feito por alguém? Eu disse, foi. Ele disse, então quem foi que fez seu Deus? E ali ele acabou meus argumentos. Eu digo, quem foi que fez meu Deus? Mas meu Deus sempre existiu. Ele disse, muito bem, o meu ateísmo, o que eu chamo de natureza, também sempre existiu. Foi o único ponto que eu tive de comum com ele. Ele disse, então para você tudo começou com a natureza. Ele disse, foi. Então pronto, o meu Deus se chama para você a natureza. Ele disse, não é a mesma coisa, porque você vai nas igrejas, vai nas religiões, ninguém diz a natureza como sendo Deus. Eu digo, eu não estou falando das religiões, eu estou falando entre eu e você. O que eu chamo de Deus, você chama de natureza. Agora, quem rege a natureza é a própria natureza, segundo você. Na minha visão, é Deus. Mas que coisa, eu estava querendo imputar nele o quê? Uma crença num Deus. Eu aqui brinco muito às quartas-feiras com um companheiro nosso que vem aqui, e ele até hoje ele se diz ateu, mas ele não falta. É uma das poucas pessoas que não faltam aqui na quarta-feira. Toda quarta-feira ele está aqui, ateu. Ele já está aqui aí para dos seus 6 anos ou mais que ele vem, toda quarta-feira. E eu pergunto a ele, como é que você ainda tem coragem de se dizer ateu esse tempo todo? Ele disse, mas eu sou ateu. Eu disse, sim, mas eu falo de Deus aqui e você fica rindo. Você está rindo do Deus ou de mim? Ele disse, não, é porque é engraçado. Eu digo, o que? Deus ou eu? Ele disse, o jeito que você coloca Deus. E eu disse, por quê? Ele disse, porque o Deus que você fala é diferente do Deus que eu não acredito. Eu digo, o Deus que você não acredita, eu também não acredito. Então eu sou ateu. Só que ele não quer expressar qual é o Deus que ele acredita, ou o que ele não acredita. Qual é o Deus que a gente não acredita? O que castiga, o que pune, o que condena, o que não tem pena, o que faz todo tipo de desgraça. Enquanto que o Deus que eu acredito me fez a mim com todos os meus defeitos e ainda está esperando que eu seja coisa boa. E só Deus, mas ninguém. Ele olha para mim e diz assim, não, Jacó ainda vai dar bons frutos, e aí vai me deixando, eu vou andando. E ele acredita tanto que ele ainda disse, se ele morrer, ele volta. E se ele não aprender nessa, ele aprende na outra. Então esse é Deus. Fica às vezes difícil a gente discutir sobre isso. Como era difícil discutir mesmo nas religiões. Imagina, a gente primeiro aprendeu que a vida começou com Adão e Eva. Era uma complicação. Aquela história de Adão e Eva, convenhamos, é uma tristeza. Eu tinha uma funcionária e ela era protestante da igreja dos Santos dos Últimos Dias, eu acho que é esse o nome. E ela um dia chegou no escritório e ela disse, seu Jacó, eu posso conversar um assunto religioso com o senhor? Ele pode. Se o senhor quiser, eu deixo para depois do expediente. Eu digo, não, já que você entrou, vamos falar agora o que é. O senhor sabia que o senhor está condenado ao inferno? Eu disse, não sabia. Quem me condenou? A própria vida já lhe condenou. Eu digo, sim, foi. Mas como é que você chegou a essa conclusão? Se o senhor sabia que só 144 mil se salvarão? Eu digo, só? Ela disse, só. Mas antes de eu continuar, deixa eu lhe perguntar. 144 mil desde quando? Desde Jesus ou antes de Jesus? Desde que a terra surgiu. Eu disse, bom, desde que a terra surgiu até hoje, já teve tanto profeta, tanto santo, tanta gente boa, que eu fico triste em dizer que lá no inferno a gente vai se encontrar. Porque dos 144 mil não tem espaço para você mais não. Mesmo que fosse a partir de hoje, a gente pegar na época, o mundo estava ali com 5 bilhões e meio, chegando aos 6 bilhões,
Em 6 bilhões, você tirar 144 mil, você pensar que você está no meio desses 144 mil, convenhamos, eu acho que você vai errar essa conta. Aí ela foi embora, ela não discutiu mais, eu também não disse nada. Foi na outra semana, ela chegou e disse: seu Jacó, posso continuar aquele assunto? Eu disse: pode. O meu pastor disse que esse seu argumento é o argumento de quem quer tirar as ovelhas do aprisco do Senhor. Eu digo: então, muito bem, você já sabe que você vai no meio dos 144 mil. Agora você veja quantas igrejas tem igual a sua, quantos pastores. Para você ir, você tem que ser melhor do que os pastores, só pense nisso. Coitado, eu fiquei com pena, porque eu estava sendo quase que violento com ela, estava violentando. E ela foi embora. Uma semana depois ela voltou: eu sei que eu estou no meio dos 144 mil. Eu digo: que maravilha. Eu não sei se vai valer para você, mas eu te abençoo. Ela disse: eu não preciso da sua bênção. Eu digo: muito bem, mas eu acho que você precisa. Sabe por quê? Porque você acredita na história de Adão e Eva, não acredita? Ele disse: é claro. Ele disse que desde Adão e Eva, não começou ainda a contar, quer dizer, Adão e Eva já se perderam, porque eles já estavam lá e voltaram, então esses aí já não contam. Aí Caim matou Abel, não foi assim? Foi. E aí o que foi que aconteceu com Caim? Caim foi embora. Foi. E aí ele foi embora e morreu seco, porque nunca mais encontrou nada, porque só tinha o pai, a mãe e ele. Aí ele morreu sequinho no meio do mato, sem ninguém, sem nada, abandonado, não foi assim? Não. Ele chegou, encontrou uma família, e nessa família aí tinha mulher, e ele se casou com ela. Eu digo: mas essa família nasceu de onde? Porque não foi de Adão e Eva. De onde veio essa família? Ela olhou para mim e disse: o pastor me disse que tinha razão, eu não deveria mais falar com o Senhor. Eu digo: olha, eu sinto profundamente, mas eu não estou querendo lhe destruir. Agora eu queria só que você raciocinasse junto comigo. Raciocine. Eu não estou usando nenhum texto, não foi nenhum espírito que me disse, eu não estou tendo visões, não estou tendo alucinações. Na Bíblia diz: ele matou, foi embora e chegou lá e encontrou outra família. Mas ela veio na semana seguinte. O senhor descobriu que Adão viveu 900 anos. Eu digo: e onde foi que ele enterrou essa fórmula? Porque depois dele todo mundo vive 30, 40, naquela época 30 anos já era velho. Ele conseguiu viver 900 anos. E o que é que isso quer dizer? Ele convivendo 900 anos, ele pode ter feito várias famílias. Eu digo: mas com que mulher? Com Eva. Quer dizer que Eva também viveu 900 anos, quando ela estava ali por 750 anos, ela teve mais um filho e fez outra família. Seu Jacó, não dá para conversar com o senhor? Eu digo: não, realmente não dá, porque eu queria só entender como é que um homem vivendo 900 anos, ele forma famílias, para dar tempo de Caim encontrar uma família pronta, e uma família de quem? De irmãos. Ele fez um monte de irmãos, se encontrou uns com os outros, foi uma confusão danada. Talvez o pecado daí foi pior do que o pecado da maçã. Não dá para conversar. Eu digo: eu sinto muito, não dá mesmo. Mas por que isto? Porque a gente precisa aprender a raciocinar. Eu não tenho nada com a ideia, com a história de que Adão e Eva existiram. Sim, desde que eu tome isso como uma metáfora. Se eu tomar isso como um fato real, eu vou ficar doido. Ninguém mais, que tem tanta gente que acredita nisso piamente, mas eu, com a minha cabeça maluca, eu vou ficar doido. Já pensou eu de manhã acordar e dizer assim: eu sou filho de Adão e Eva? Não, eu sou filho de Caim. Peraí, de Adão e Eva ou de Caim? Porque como eu estou com o pecado de Adão e Eva, então eu sou filho deles. E o pobre do Caim, os filhos dele estão pior ainda, porque Adão e Eva apenas comeram uma maçã, Caim matou o irmão. Como é que a gente fica? É por isso que tem ensejo de tantas piadas de mau gosto, inclusive, de que uma mulher estava conversando com o marido é sempre um caso complicado. O negócio complicado é homem. A gente diz que mulher é complicada, mas não é não, homem é que complica tudo. E a mulher chegou, o filho chegou para a mulher na frente do pai e disse assim: mãe, eu estava hoje na aula e a professora perguntou como é que a gente nasceu.
E eu disse que a gente nasceu de uma cegonha. E aí a professora disse que não, que nós somos uma evolução e que viemos do macaco. Mas aí eu já conversei com o papai, e papai disse que não, nós somos filhos de Adão e Eva. E agora, mãe, qual é a versão correta? Foi cegonha? Foi Adão e Eva? Ou foi um macaco? E aí a mulher disse, lógico, meu filho, que foi uma cegonha. E o pai disse, uma cegonha não, meu filho, você veio foi do macaco. Aí a mulher disse, realmente, veio do macaco. A parte de seu pai, a família dele, está toda para lá. Aí a gente termina levando tudo numa brincadeira ou sem querer entender, porque fica difícil, até mesmo para a gente entender o processo de evolução física, é complicado. Mas vamos voltar para Allan Kardec. Aqui tá bom, porque o relógio está escondido, eu não estou nem vendo. Agora eu vi. Allan Kardec, no mesmo capítulo 19, no item 3, aquele nós estávamos falando do 6. No 3, Allan Kardec já tinha falado da outra vertente. Numa outra acepção, diz Kardec, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Uau! Então Allan Kardec distinguiu bem, existe uma fé religiosa. Da fé religiosa, inclusive ele discute, só que aqui eu trouxe mais o aspecto da fé cega, mas ele discute o aspecto da fé raciocinada, religiosamente. E por que religiosamente? Porque a fé raciocinada, entendida fora de um contexto religioso, ela não faz sentido também. Opa! Já que eu disse uma heresia agora? Então não existe fé raciocinada fora do contexto religioso? Não. Por quê? Porque se a fé é raciocinada, ela é produto da razão e não produto de uma conquista interior. Nossa, isso cria uma complicação na nossa cabeça. Claro que cria. Porque eu tenho que ter o desenvolvimento, a desenvoltura de chegar nos pontos onde eu quero. Para isso eu tenho um objetivo, como ele coloca, na confiança e na certeza de que eu vou atingir. E aí eu vejo em pensamento o foco, o ideal do que eu quero chegar. Evangelho, capítulo 19, o mesmo, item 12, mensagem ditada por um espírito que assinou, um espírito protetor, quando? Em 1863. No meio da frase, ele diz, é preciso que tenhas fé, isto é, definição de fé, a vontade de querer, e essas três palavrinhas, vontade de querer, está em itálico, ou seja, Allan Kardec ou os Espíritos fizeram questão de deixar isso bem claro. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Isso é a fé não religiosa, a vontade de querer e a certeza de que isso pode obter satisfação. Parece que a gente leu algo parecido em Jesus. Se tu queres, tens fé e não... O que é isso? É a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Aquilo que eu falei lá no início, os gênios, eles não podem se contradizer, eles não podem ter outras informações, porque a grande verdade, ela não está presa dentro de um nicho de uma religião, ela não está trancada dentro de um ambiente onde ninguém tem acesso, ela está aberta, totalmente aberta. E aí, para a gente resumir, que infelizmente eu falei demais, terminei roubando de vocês um monte de citações.
a gente encontra aqui, meu Deus do céu, eu não vou chegar mais no fim. A gente encontra aquele terceiro elemento que eu falei. Disse que ia falar de Jesus, ia falar de Allan Kardec, e ia falar de como isso tudo está espalhado de uma forma que a gente nem percebe. Luiz Gonzaga, rei do Baião, deu nome a um filho chamado Gonzaguinha, e foi um músico extremamente conhecido. E ele tem uma música que, olha o que é que ele diz na música: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Esse cara seria espírita? Teria ele lido capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo? Teria ele pensado como a gente pensou aqui hoje sobre a fé que Jesus falou? Tem a fé sem desfalecimento. Fé em quê? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá, nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá, o que? Esperar? Não. Vamos lá fazer o que será. A fé, a gente tem dificuldades de perceber, porque a gente começa misturando a fé divina com a fé humana, e são dois ramos distintos de um mesmo sentido. Mas se você não analisa eles dentro de cada um desses ramos, a gente se complica, e a gente termina sem saber o que é fé. A fé, dentro dessa proposta, desse espírito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, é uma fé possível a qualquer criatura humana, boa, má, religiosa, ateia, homem, mulher, jovem, idoso, não importa, crendo ou descrendo. Esta é a fé. Tenha vontade de querer, porque esta vontade vai lhe dar a certeza de que você obtém a satisfação. Só que a gente fica só na vontade, a gente fica só, eu queria tanto, mas não faz nada. Por isso é que foi bom terminar aqui com Gonzaguinha dizendo isso: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu espero que ninguém me abrace aqui no final da reunião dizendo: Jacó, você deu um nó no meu juízo. Porque é o mínimo que eu posso esperar de vocês. Mas por que nó? Nó porque a gente tem que pensar um pouquinho mais. É tão bom a gente ter como tivemos aqui hoje de tarde, né? Chega a Sandra contra três historinhas. Beleza, a gente vai levar 3 historinhas para casa. Ou vai levar aqui um monte de dúvidas. Jesus Cristo, o que foi que você disse? O que foi que você fez quando secou aquela árvore? Eu posso fazer aquilo, mas eu posso fazer isso de uma outra forma. Eu posso fazer mais, porque ele disse: vós podeis fazer tudo o que faço, e mais, se quiseres. Se quiseres, vontade de querer. Está tudo perfeito. Basta apenas que a gente ajuste na nossa cabeça, no nosso sentido, no nosso sentimento, e façamos. Faz tanto tempo que eu nem toco aqui, que eu nem sei mais se eu sei cantar bem. Se eu não souber, vocês cantam, tá bom? João está dizendo que eu não vou esquecer não, mas eu não confio muito não. À medida que o tempo vai passando, parece que os neurônios vão se acomodando. Pois é.
está dizendo que eu preciso cantar mais. Agora só se eu vier cantar nas quartas-feiras. Porque do jeito que eu estou viajando todo final de semana, só estou aqui em Natal agora quando tem café cultural. Mas nesse dia eu vou deixar aqui o café cultural só na mão de João, porque aí eu viajo mais. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Um bom final de domingo, obrigado, muita paz, uma semana maravilhosa para todos. E lembrem-se, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.